Calma, ajudante incompetente. Não precisa ficar bravo. O quê? Férias? Mas deixa de ser vagabundo. Só faz 5 anos que você trabalha aqui. Calma, é que ainda temos que trabalhar muito. Faz semanas que o programa está atrasado. Não, calma, não se vá. Eu não aguento tanta incompetência. O que eu vou fazer agora? Já sei. A central de ajudantes vai me resolver o problema. Alô? Central de ajudantes? Eu quero um ajudante bem eficiente dessa vez. Bem melhor que o ajudante incompetente. Aquele não presta para nada. Isso é certo. Quanto tempo será que eu terei que esperar? Oi, chefe. Sou a ajudante Marina se apresentando. Foi rápido, hein? Eu sou altamente eficiente. Olá, eu sou Chef Le Chef. E este aqui será Cozinha de caneca. E hoje nós vamos fazer o Fantastic Brigadeiro de caneca. Anote aí os ingredientes. Para esta receita, você vai precisar de 3 colheres de chocolate em pó. Vai precisar de 1 colher de manteiga. Vai precisar também de 1 latinha de leite condensado. Tem que ser de pelo menos 395 gramas, tudo bem? Então pode levar. Vamos precisar de chocolate raspado, raspas de chocolate. E não podemos esquecer da nossa importante, da nossa magnífica caneca. Este será o mais importante da receita. Ajudante Marina, você conhece a história do brigadeiro? Não. Não? Não. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Nadinha nem nada? Nadinha de nada. Então eu vou te contar. Na década de 40, um antepassado meu, chamado Manuel Le Chefel, ele morava no bairro do Pacaembu, em São Paulo, onde ele fazia as suas experiências culinárias. E um dia, ele descobriu como fazer um delicioso creme de chocolate. Mas que receita maravilhosa que eu consegui! Opa! Vai fazer um sucesso com todos os gajos cá do Brasil. O meu lápis caiu. Deixe-me pegar. Mas acontece que ele não sabia que haviam espiões. Os espiões roubaram o seu brigadeiro. Pronto, esse lápis malandro... Mas onde está? Onde está a minha receita? Onde está o meu doce? O chocolate cremoso que eu inventei? Onde estará? Dizem que depois a receita foi usada para ajudar na eleição de um brigadeiro do exército. Mas para isso não temos prova. Proceder de preparação. Agora, nós vamos misturar todos os ingredientes. Pode colocar todo o chocolate em pó, a manteiga e o leite condensado nesta tigela grande, que é para não vazar quando for para o micro-ondas. Misture tudo muito bem até ficar uniforme. Depois de misturar tudinho, vamos levar 2 minutinhos ao micro-ondas. Misturar mais uma vez e levar mais 2 minutinhos. Misturar novamente e levar mais 2 minutinhos. E ficamos nessa até a massa atingir o ponto certo, que é quando dá para ver o fundo da vasilha. Montagem do prato. Começamos colocando todo o chocolate dentro da nossa caneca. Enche até em cima que fica uma delícia. Ulala! Agora que já colocamos o chocolate na caneca, vamos jogar as raspas de chocolate amargo sob a caneca. E agora é só deixar uns 30 minutinhos na geladeira e está pronto. Veja que maravilha! Que delícia de brigadeiro na caneca! É um doce
Très magnifique. Eu não consigo me controlar. Eu preciso comer esse brigadeiro de caneca. Ele é mesmo delicioso. Oh lá lá. Gostou do brigadeiro de caneca, ajudante Marina? Uhum. Muito bem. Você foi altamente eficiente. Vamos trabalhar muito juntos ainda. Tem várias receitas que eu quero fazer com você. Ai, eu nem sei quantas. Ai, chega a ser melhor que essa. Onde está a ajudante Marina? E o brigadeiro de caneca? Oh não! Aconteceu de novo! Alô? Ajudante incompetente? Eu preciso que você volte. O quê? Aumento? Você está ficando louco? Tá bom, você ganhou. Mas olha, não esqueça de mandar o pessoal dar joinha nos vídeos, fazer os comentários e assinar o canal. Também lembra eles de tirar fotos das receitas que eles aprendem aqui no canal e marcar com a hashtag #ChefLeChef. Tá certo? O quê? Você quer que eu te compre um monte de canecas? Você está ficando louco. Não, mas não pode ser assim. Nós temos que conversar melhor isso. Como assim? Como?